Olá, meu nome é Maria Helena Cândido, tenho 59 anos, sou viúva e moro em um bairro tranquilo. Trabalho como gerente de escritório em um escritório de advocacia há quase 2 décadas. Criei 2 filhos, Tatiana, minha filha, que acabou de completar 32 anos, e Lucas, meu filho de 29 anos, e passei a maior parte da minha vida adulta garantindo que eles nunca precisassem passar pelas dificuldades que eu enfrentei. Na última terça-feira, recebi um e-mail que mudou tudo. Era da Tatiana. Sem assunto, apenas o nome dela ali na minha caixa de entrada. Sorri antes de abrir, pensando que talvez fosse uma atualização rápida ou uma mensagem carinhosa antes do grande dia dela. Havíamos conversado sobre os planos do casamento algumas semanas antes. Eu já tinha contribuído com R$30 mil para ajudá-la a reservar o local, garantir o fotógrafo e contratar a florista que ela amava desde a faculdade. Mas, quando abri o e-mail, o sorriso desapareceu. Mãe. O e-mail começava assim. Nada de querida mãe, apenas mãe, como se fosse um rótulo. Tatiana explicou que ela, junto com seu noivo Augusto e a família dele, havia finalizado a lista de convidados para a cerimônia. E, depois de muita reflexão, decidiram que seria melhor para mim assistir ao casamento por uma transmissão ao vivo, e não pessoalmente. Acrescentou que a mãe de Augusto era muito exigente com o número de convidados e queria manter tudo íntimo. No final, ela incluiu uma frase que pareceu sal em uma ferida aberta. Se você quiser participar, pode assistir pelo link do Google Meet que criamos. Deve ser como se estivesse lá, kkk. Fiquei olhando para aquela tela por muito tempo. Meu café esfriou. Minhas mãos não tremiam. Eu não chorei. Algo dentro de mim mudou silenciosamente, como se o chão tivesse se partido, mas eu ainda estivesse de pé. Respondi com apenas 5 palavras. Claro, aproveite seu grande dia. Sem emoção, sem discussão, apenas uma retirada silenciosa. E eu sabia, no fundo, que essas 5 palavras ecoariam mais alto do que qualquer grito. Eu não queria brigar, eu não queria lágrimas, eu queria clareza. Queria que o silêncio falasse por si. Fechei o laptop, terminei meu café já frio e me preparei para o trabalho como se fosse qualquer outra terça-feira. Mas não era. Esse foi o dia em que parei de fingir que meus sacrifícios significavam alguma coisa para minha filha. Esse foi o dia em que tudo começou a mudar. O trajeto até o escritório naquela manhã foi silencioso. O ar da primavera precoce ainda trazia um friozinho, mas eu mal percebi. Minha mente girava em torno da mesma pergunta: como chegamos até aqui? Passei 18 anos trabalhando no mesmo escritório de advocacia. Não é glamouroso, mas é estável. E estabilidade era tudo que eu precisava depois que meu marido morreu de repente, quando as crianças ainda eram adolescentes. Lembro-me de estar de pé, na frente da nossa velha máquina de lavar, com contas espalhadas sobre o balcão, tentando descobrir como pagar tanto as compras do mercado quanto a taxa de matrícula da faculdade da Tatiana. Naquela época, eu não pensava 2 vezes antes de abrir mão dos meus fins de semana. Pegava turnos extras, cancelava férias, deixava aniversários de lado. Dizia a mim mesma, vai sobrar tempo para mim depois. Mas esse tempo nunca veio. Cada centavo que economizei foi para Tatiana e Lucas. Quando Tatiana trocou de curso 2 vezes e precisou de mais créditos, eu paguei. Quando ela se mudou para o outro lado do país por causa de um emprego passageiro, eu banquei o depósito e a passagem. Quando ela chorou por causa do 2º término, aos 27 anos, eu voei até lá, segurei sua mão e preparei chá em uma cozinha que não parecia um lar. Quando Lucas quis comprar uma casa com sua noiva, eu fui fiadora no financiamento e escrevi o primeiro cheque de R$10 mil sem hesitar. Nunca fiz contas. Afinal, é isso que mães fazem, certo? Mas aquele e-mail me fez sentir como uma transação. Como se eu tivesse sido útil, e agora não fosse mais. Como se eu tivesse uma data de validade, e ela tivesse expirado. De volta ao escritório, meu chefe, Cássio, passou pela minha mesa. Ele é um daqueles raros homens que se lembram do seu aniversário e de como você gosta do café. Percebeu de cara que havia algo errado. Você está com cara de quem viu um fantasma, ele disse, colocando um latte da cafeteria do andar de baixo na minha mesa. Eu quis contar. Quis dizer que minha filha havia acabado de me desconvidar do casamento dela. Mas, em vez disso, sorri e disse que não tinha dormido bem. Ele não insistiu. Aquele pequeno gesto de gentileza, o café, o silêncio, quase me desmontou. Depois de todo o barulho na minha cabeça naquela manhã, foi um lembrete de que eu ainda existia, que eu ainda importava, mesmo que de maneira discreta. Por volta da hora do almoço, meu celular vibrou. Tatiana, de novo. O nome dela acendeu a tela como um holofote que eu não queria. Recados de voz, mensagens de texto.
Mãe, por favor, atende. Precisamos conversar. Isso não tem graça. Não respondi nenhuma delas. Ainda não. Apenas fiquei sentada ali, tomando meu latte, e pensei, talvez seja a hora de parar de ser aquela que sempre responde. Talvez seja a hora de parar de desempenhar um papel na história de outra pessoa, quando essa pessoa nem sequer permite que você suba ao palco. Naquela tarde, tomei uma decisão que mudaria tudo debaixo dos nossos pés. Eu não ia gritar. Eu não ia implorar. Eu ia fazer algo muito mais poderoso. Eu ia agir. Depois do trabalho, não fui direto para casa. Dirigi até o banco, a poucos quarteirões do escritório. Carlos, o gerente da agência, já tinha me ajudado com tudo, desde montar fundos universitários até ajustar contribuições para a aposentadoria. Ele sempre me cumprimentava pelo nome. Senhora Maria Helena, ele sorriu, levantando-se para apertar minha mão. O que posso fazer por você hoje? Sentei-me em frente a ele e coloquei minha bolsa no chão. Minha voz estava calma, calma até demais. Preciso cancelar uma transferência bancária, eu disse. Ele piscou. Aquela para o local do casamento? Sim, essa mesmo. Carlos hesitou. Pode haver uma taxa de cancelamento, dependendo do momento. Mas posso perguntar o motivo? As circunstâncias mudaram, respondi, sem entrar em detalhes. Ele verificou algo na tela do computador. Você deu sorte. Ainda não foi processada. Foi por pouco. Ele fez uma pausa e então olhou para mim. Tem certeza, senhora Maria Helena? 50 mil reais é um valor significativo. Assenti. Tenho certeza. 50 mil reais. Esse era o valor que eu havia planejado enviar a seguir, além dos 30 mil que já haviam sido pagos. O total seria de 80 mil reais por um casamento ao qual eu não seria permitida comparecer. Assinei os formulários necessários e saí do banco sem pensar duas vezes. Quando cheguei em casa, havia 9 chamadas perdidas de Tatiana e 2 do Lucas. Uma mensagem de voz dizia apenas: Mãe, por favor, não faça isso. Desliguei o celular. Na cozinha, peguei a garrafa de vinho tinto que estava guardando para o dia de Natal. Não a tinha aberto naquela época. Tatiana deveria me visitar, mas cancelou de última hora. Trabalho, disse ela. Servi uma taça, levei para a varanda e sentei sob a luz do sol que começava a desaparecer. Os pássaros cantavam nas árvores. O cachorro do vizinho latiu. Tudo parecia imóvel. E então as memórias começaram a vir em ondas. Todos os aniversários que organizei sozinha. Todos os jantares de feriado em que fingi não estar esperando por uma ligação que nunca veio. Todos os pequenos sacrifícios que ninguém notou. Os sapatos novos que não comprei. O carro que dirigi por 18 anos. As férias que adiei. Pensei na mãe do Augusto. A mulher que mal conhecia Tatiana. E, ainda assim, sua opinião pesava mais que a minha. A mulher cuja ideia de família significava excluir a única pessoa que carregou Tatiana nos braços em todas as fases difíceis da vida dela. Pensei na forma como Tatiana terminou o e-mail com kkk, como se assistir ao casamento da própria filha por uma tela fosse uma piada. E por fim, pensei em mim. Não como mãe, não como viúva, mas como mulher. O que eu queria? Paz, dignidade. Uma vida que não girasse em torno de ser útil para pessoas que só apareciam quando precisavam de algo. Naquela noite, por volta das 21 horas, a campainha tocou. Pensei em ignorar, mas a curiosidade falou mais alto. Era Lucas, ainda com as roupas do escritório, gravata afrouxada, mangas arregaçadas. Ele parecia desconfortável, segurando o celular em uma mão como se fosse um escudo. Mãe, disse ele, entrando antes que eu pudesse falar. Por que você não está atendendo o telefone? A Tatiana está surtando. Fechei a porta com calma. Oi pra você também. Ele suspirou, já andando de um lado para o outro. Ela disse que você não vai mais ao casamento. Que está sendo difícil. Eu ri. Difícil? Por não comparecer a um casamento do qual fui desconvidada. Ele se remexeu, visivelmente desconfortável. Os pais do Augusto estão pagando a maior parte, mãe. Você sabe como eles são tradicionais. Ergui uma sobrancelha. Tradicionais? Eu já paguei 30 mil reais. Ia dar mais 50 mil. Isso não é tradição. Isso é um... Ele congelou. Espera. Você ia mandar mais 50? Ia, disse eu, tomando um gole do vinho. Mas não mais. O rosto de Lucas empalideceu.
Mãe, eles estão contando com esse dinheiro. O local, a comida, Não é mais problema meu, respondi com firmeza. A voz dele se elevou. Claro que é seu problema. Ela é sua filha. E eu sou a mãe dela, disse calmamente. Uma mãe que foi orientada a ficar em casa e assistir pela tela. Ele passou as mãos pelos cabelos, claramente agitado. Você sempre transforma tudo em algo sobre você, Lucas me acusou. E foi aí. Foi naquele momento que algo dentro de mim finalmente se rompeu. Saia da minha casa. O quê? Você me ouviu, Lucas. Saia. Mãe. Não, falei, firme mas serena. Eu dei tudo o que tinha. E estou cansada de ser a vilã de uma história que escrevi com amor. Lucas ficou parado por um segundo a mais. Depois se virou e saiu. A porta se fechou atrás dele de forma suave, mas soou mais alta do que qualquer estrondo. Fiquei parada no meio da sala, o coração acelerado, e percebi algo surpreendente. Eu não me sentia culpada. Eu me sentia livre. Na manhã seguinte, acordei com 43 chamadas perdidas e uma sequência de mensagens frenéticas de Tatiana. Começaram com uma culpa passivo-agressiva. Mãe, precisamos conversar. Por que você está fazendo isso? Isso é infantil. Depois o tom mudou. O local acabou de ligar. O pagamento não foi processado. Vamos perder tudo se não pagarmos até amanhã. Os pais do Augusto estão furiosos. Disseram que isso prova que tinham razão sobre você. Às 13h24 da manhã, ela mandou. Eu não entendo por que você está fazendo isso comigo. Sorri para o meu café. Claro que ela não entendia. Tatiana cresceu com meus sacrifícios costurados tão profundamente em sua vida que nunca parou para se perguntar de onde vinha o conforto. A segurança. A estabilidade. Ela apenas assumia que sempre estaria lá. Que eu sempre estaria lá. Mas não desta vez. Mais tarde naquela manhã, enquanto eu revisava contratos na minha mesa, um e-mail apareceu na minha caixa de entrada pessoal. O assunto dizia, por favor, não arruine meu casamento. Abri sem expectativas. Mãe, ela escreveu, eu sei que você está chateada com a situação da transmissão ao vivo, mas isso é extremo. Perdemos o depósito do local e, se não pagarmos o restante até o fim do dia, no horário de Paris, o buffet vai desistir. Os pais do Augusto estão completamente irritados. Eles estão dizendo que isso prova que você não é razoável. Por favor, não faça isso. Podemos conversar sobre você comparecer à cerimônia, mas precisamos do dinheiro primeiro. Lá estava. Eles estavam dispostos a conversar sobre me deixar ir, agora que o dinheiro havia desaparecido. Não era um pedido de desculpas. Não havia nenhuma reflexão. Era uma negociação. Como se a minha presença no casamento da minha própria filha pudesse ser barganhada, comprada ou vendida, dependendo da minha generosidade no momento. Não respondi. Fechei o e-mail e voltei ao meu trabalho. Perto do meio-dia, Cássio passou pela minha mesa. Almoço? Ele sugeriu. Aquele restaurante italiano novo acabou de abrir. Quase recusei, como sempre fazia. Mas algo em mim havia mudado. Talvez fosse a clareza das últimas 24 horas. Talvez eu só quisesse sentar em um lugar que não exigisse nada de mim. Então eu assenti. Eu gostaria, sim. Durante o almoço, comemos massa enquanto ele falava dos netos, de como era exaustivo, mas lindo, correr atrás deles. Os olhos dele estavam suaves. Reais. Ele fez uma pausa e disse, gentilmente. Me perdoe, Helena, mas você parece mais leve hoje. Me surpreendi comigo mesma. Contei tudo a ele, sobre Tatiana, o e-mail, o casamento, o dinheiro e o que eu havia feito. Quando terminei, ele não me julgou. Não tentou consertar nada. Apenas disse. Às vezes, a parte mais difícil do amor é estabelecer limites. Especialmente com as pessoas a quem mais demos. Ele estendeu a mão por sobre a mesa e apertou a minha brevemente. Acho que você fez a coisa certa. E, pela primeira vez em muito tempo, eu também acreditei nisso. Ao voltar para minha mesa, havia mais chamadas, mais mensagens. Mas eu não atendi, não precisei. Porque, pela primeira vez, o meu silêncio dizia tudo. Naquela noite, ao entrar na garagem, o céu já escurecia. A luz da varanda acendeu automaticamente. Tudo parecia calmo, pacífico, até. Mas havia alguém sentado nos degraus da frente. À medida que me aproximei, reconheci, era Sofia.
Ela se levantou rapidamente, limpando fiapos invisíveis do casaco. Sofia tinha sido a melhor amiga de Tatiana desde a 5ª série. Passou incontáveis finais de semana em nossa casa, assando biscoitos, assistindo a filmes, rindo dentro de sacos de dormir até o amanhecer. Não havia há anos. Dona Helena, disse ela suavemente, me desculpe aparecer assim. Tudo bem, respondi, destrancando a porta. Quer um pouco de chá? Ela me seguiu até a cozinha, os olhos percorrendo as paredes familiares como se ainda contivessem ecos antigos. Enchi a chaleira e esperei. Foi a Tatiana que te mandou? Perguntei, finalmente. Ela não respondeu de imediato. Depois disse, ela está um caos. Eles perderam o local. A florista desistiu. Os pais do Augusto estão ameaçando cancelar o casamento. Não disse nada. Coloquei 2 canecas sobre o balcão. Ela está em pânico, continuou Sofia. Sabe que pisou na bola. Só não sabe como consertar. É por isso que você está aqui? Perguntei. Para consertar? Ela balançou a cabeça. Não. Estou aqui para perguntar. Existe algo que ela possa dizer ou fazer que mude sua decisão? Eu hesitei. Existia? Um pedido de desculpas mudaria a sensação de ter sido excluída? De ter sido tratada como um caixa eletrônico? De ter ouvido que não era bem-vinda, a não ser que o dinheiro viesse junto? Olhei para Sofia, ainda jovem, ainda cheia de esperança. Não, disse baixinho. Não existe. Os ombros dela cederam. Nem se ela se desculpar? Entreguei a ela uma caneca de chá. Palavras são fáceis, Sofia. Especialmente quando as pessoas estão desesperadas. Mas quem te ama de verdade, não espera você cortar laços para finalmente enxergar você. Sofia baixou os olhos para o chá, assentindo lentamente. Eu entendo, ela disse. Mesmo que ela não entenda. Me desculpe, Dona Helena. Você não precisa se desculpar, respondi. Ficamos em silêncio por um instante. 2 mulheres de gerações diferentes, conectadas por uma dura verdade. Às vezes, o amor tem limites. Às vezes, a única forma de ser vista é se afastando. Sofia não ficou muito tempo. Não tentou argumentar. Apenas me agradeceu, me abraçou com suavidade e voltou para a noite. E eu? Eu finalmente fechei a porta para uma versão de mim mesma que já não me servia há muito tempo. O casamento nunca aconteceu, pelo menos, não como haviam planejado. Eles tentaram correr atrás de outro local, mas tudo já estava reservado ou era caro demais, sem o dinheiro que um dia prometera. Segundo Lucas, acabaram fazendo uma cerimônia simples, no quintal, semanas depois. Só alguns parentes e os pais do Augusto. Não fui convidada. E dessa vez, eu não precisava ser. Nas semanas seguintes, Tatiana mandou mais um e-mail. Um bem longo. Emocional. Meio pedido de desculpas, meio justificativa. Li uma vez, e depois arquivei. Eu não estava mais com raiva. Só estava cansada. Existe uma paz estranha que vem com o ato de deixar ir. Não por raiva, mas por clareza. Pela primeira vez em décadas, acordei sem me perguntar quem precisava de mim. Sem me preparar para mais uma culpa disfarçada de afeto. Criei uma nova regra para mim mesma. Se a minha presença é negociável, então o meu esforço também é. Hoje, eu vou ao trabalho, leio romances, entrei em uma aula de cerâmica. Janto com amigos que enxergam a mim, e não o que posso dar a eles. E aprendi algo que gostaria de ter descoberto antes. Você não precisa se queimar para manter os outros aquecidos.